Bom, como que um livro e umas pequenas histórias podem virar ao mesmo tempo um grande tesouro e um grande elemento de mudança de vida de milhares de pessoas? Vou te explicar nesse vídeo de hoje que é o seguinte. Há alguns anos atrás, ganhei um livro da minha mãe. E o contexto foi muito interessante, foi um livro do lixo. A minha mãe viu que eu estava me interessando cada vez mais por leitura, que eu gostava de ler, ficava muito interessado na compra de livros, mas naquele momento não tinha condições adequadas para adquirir os livros que eu queria. Então, ela começou a tentar me ajudar de alguma forma, a dar livro de aniversário, enfim, essas coisas do gênero. E aí, ela estava passando pela rua, ela viu alguns livros num empilhado de lixo, assim, que estavam possíveis ainda de manuseio, sabe? Daí ela pegou esses livros e viu que alguns ainda falavam sobre psicologia, que era o curso que eu estudava na época. E aí ela trouxe esses livros para casa, super feliz. Olha, filho, os livros que eu trouxe para você. Eu, obviamente, fiquei muito feliz, aproveitei alguns deles, só que tinha um que tinha me chamado muita atenção. Só que ele estava bem zoado, bem desgastado, não dava para eu aproveitar muito bem daquele livro ali do jeito que ele estava. Até que na estante virtual, lá um site que todo mundo conhece, fiquei procurando por dias e dias e encontrei este livro, que inclusive está aqui. E aí, assim, olha só que interessante. Alguns anos depois, minha mãe faleceu. Embora este livro que eu estou em posse aqui agora não seja exatamente o livro que ela me deu, porque o que ela me trouxe era do lixo, né? E não estava com condições. Foi o único que eu não consegui aproveitar da leva que ela trouxe para mim. Eu pude pegar, adquiri esse, e ele então se tornou para mim esse símbolo, né? De que, cara, minha mãe estava sacando ali que eu estava gostando de ler, trouxe o livro para mim toda feliz, né? Inclusive ela gostou muito que eu aproveitei os outros, não ligou muito de eu não ter aproveitado esse, mas depois eu mostrei para ela que tinha adquirido. Mas é muito louco isso, né? Porque quando as pessoas somem da nossa vida, né? Vão embora da nossa vida, ou quando a gente perde alguém querido, geralmente a gente se apega emocionalmente, faz parte da gente, né? Se apegar emocionalmente a alguns itens, algumas coisinhas ali. Neste caso, uma das coisas foi este livro. E quando eu digo apego aqui, obviamente, sem loucuras e sem esquisitices, né? A gente sabe que o mais importante é o que a gente guarda da pessoa que faleceu, no sentido de memórias, de carinho, de emoções que a gente tem e etc. Mas, né? Poxa, um baita de um livro, e vocês vão entender por quê. Porque este livro agora está dando a cara de um novo quadro aqui no nosso canal do YouTube para vocês verem. E aí, assim, uma das primeiras coisas que tem logo na introdução, quando você abre e faz uma reflexão a respeito desse livro, ele já faz um questionamento, e eu fiz a minha anotação aqui que diz assim, ó: seus filhos têm saído de casa com as mãos abanando? Ou seus filhos têm saído de casa com o que nas mãos? No entanto, a pergunta aqui não era a respeito de se ele está saindo com lanche, se ele está saindo com dinheiro, se ele está saindo com iPhone, né? Estava falando a respeito dos valores familiares. Tá? De valores familiares, de comportamentos, de boas memórias, de boas situações. E eu pergunto para vocês agora que estão me ouvindo. Obviamente aqui como psicólogo isso me interessa muito. Saber como que você saiu da sua casa. Se hoje você está morando sozinho, se hoje você está formando sua família, com quais as bagagens que você montou com base naquilo que sua família foi te fornecendo, foi te entregando ao longo do tempo, né? E uma outra coisa interessantíssima para mim que tem aqui nesse livro, logo no começo, é uma fala, né? Ele inclusive pega lá Aristóteles, que a galera gosta, né, de colocar os filósofos ali. E aí diz assim, ó: é uma peculiaridade do homem em comparação com o resto do mundo animal, que só ele possui a percepção do bem e do mal, do justo e do injusto, de outras qualidades similares. E a associação entre essas coisas é que constrói a família. Então você vê, a gente tem esse lance, né, de fazer um baita de um caldeirão, né, de uma receita de bolo, pegando uma coisa aqui, outra ali com os familiares e formar tudo o que desenvolve a nossa personalidade, ou grande parte dessas coisas. Eu atendo casais, por exemplo, e eu falava para eles, né, dentro de um dos nossos estudos você vai encontrar uma nominação, né, que são os esquemas. As pessoas, você e eu, nós temos esquemas que são formados ao longo da nossa vida com os nossos pais, com os nossos familiares, com as situações que a gente vai vivendo. E esses esquemas vão dizer muito de como a gente pensa sobre as coisas, de como a gente sente determinadas coisas, ou dos famosos gatilhos que as pessoas falam, né? Isso me deu gatilho porque na minha infância acontecia esse tipo de situação. Não é mais ou menos isso que aparece? Então,
faz muito sentido a gente entender isso que Aristóteles fala, que a gente meio que faz essa soma de coisas bom e mal, né? Do mundo justo e injusto, as qualidades, as similaridades da vida, a gente vai aprendendo isso com os nossos pais. E isso é do caramba, cara, porque a gente sai com uma experiência de vida para alguns baseado em alguns elementos, alguns aprendizados ruins, para outros, em alguns elementos e alguns aprendizados muito, 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 muito bons, né? E no todo, se você for olhar as grandes histórias, as grandes tragédias gregas ou as grandes peças, novelas e etc. que a gente tem na nossa história, os clássicos aí, você vai ver que todo e qualquer grande herói, ou até os deuses lá na época da Grécia, etc. e tal, até personagens atuais que são utilizados nos filmes e inclusive interpretados por muitos psicólogos, você vai ver que eles têm esse lance, né, que consiste em estar lá presente também na Odisseia de Homero, né, que é questionado a respeito do homem em relação ao seu lar, né? Se tem algum outro lugar no mundo que ele se reconhece tanto quanto o seu lar, né? E ele fala, não, mesmo nas terras tão distantes, mesmo que eu encontre uma casa de ouro, isso não é suficiente, isso não tem maior doçura que a do meu próprio lar. É claro que para alguns o próprio lar vai ter umas certas dificuldades, vai ter certos aprendizados ruins. No entanto, é inegável que nós saímos dos nossos lares com aprendizado, com algo que nos dá a experiência de mundo e que às vezes precisa ajustar, lapidar e tal, mas que faz com que a gente vá para esse mundo com uma outra estrutura, com outro olhar, com outra forma de pensar, talvez não sendo tão enrolado ou talvez confiando mais nas pessoas, enfim, cada um vai ter um tipo de característica. Mas o que eu quero dizer, e aí sim foi que eu comecei esse livro, esse vídeo, que justamente um dos elementos dos quais eu saio de casa e começo a conseguir ajudar muitas pessoas foi com esse incentivo dos livros, foi com um episódio como esse, minha mãe trazer um livro do lixo e saber que aquilo vai me alegrar. E eu realmente ficar feliz e ela também fica feliz, aquele negócio ali. Então isso se tornou um tesouro para mim, esse livro em específico se tornou um tesouro para mim. E junto dele, as histórias que ele carrega milhares de histórias, milhares de contos aqui, centenas talvez, né, de contos, de histórias. E eu de fato consegui ajudar muita gente com algumas das histórias que estão aqui, atendendo diariamente ou numa palestra que eu tenha feito, num treinamento que eu tenha ministrado. Eu pego algumas dessas histórias e faço com que aquilo se torne o canal pelo qual eu vou ensinar alguma coisa. Igual eu acabei de fazer aqui, contando a história da minha mãe, deste livro, destas histórias, para dizer a vocês que as heranças que nós conseguimos dentro de casa, que a somatória de elementos que a gente tem dentro de casa para então sair e viver a nossa vida, tem uma tendência a ser muito útil, tá, para nós. E nós, como seres humanos, temos essa capacidade de somar essa série de elementos nesse caldeirão ou nessa massa de bolo ali para construir alguma coisa útil para a nossa vida, ou mesmo que não tenha uma utilidade prática, mas alguma coisa que tenha um valor, às vezes sentimental, às vezes cognitivo, às vezes espiritual para a gente, enfim. Então valorizem os presentes dos familiares de vocês, as relações de dentro de casa, as percepções que vocês vão ter, mesmo com os aprendizados às vezes ruins, né? Mas tudo isso de algo serve para vocês, para o melhoramento da personalidade, como é o tema desse meu canal aqui no YouTube, para auxiliar na construção de personalidade de vocês. Tá bom? Agora, este vídeo então inaugura uma série de vídeos que virão com esta temática de contos, histórias e reflexões. Eu chamo esse quadro aqui de Histórias Nossas Histórias, né? Que é justamente uma música que eu gosto também, Charlie Brown 013, você que não é da Baixada, você está perdendo muito, vem pra cá. Mentira, não vem não, que o trânsito está ficando muito grande aqui, está ficando muito complicado. Então fica aí onde você tá, mas venha conhecer pelo menos, né? 013 Baixada, pô, bom demais, Chorão daqui, Charlie Brown Jr. E aí eu dei o nome de História Nossas Histórias porque a minha meta em alguns dos vídeos do canal, neste quadro específico, é usar dessas histórias e desses contos aqui neste calhamaço. Ó, peguei o livro do sebo, né? Já tá bem velhinho. Neste calhamaço aqui, pra não ficar tão chato aqueles vídeos só técnicos, onde eu venho e fico falando aqui de problemas de saúde psicológica, etc. Tem sua importância, tem seu lugar, mas eu quero fazer isso através de algumas histórias e de alguns contos que foram úteis para mim, para os meus pacientes, e que são este grande presente que minha mãe deixou para mim, né?
partindo de um livro do lixo e que passou a fazer diferença na vida de muita gente. Beleza? Histórias, nossas histórias, então. Próximo episódio eu já vou chegar com uma história para você. Espero que ela some aí no teu dia a dia. Um abraço.